Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, um bate-papo com o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, que está em Belo Horizonte. Infelizmente a gente não conseguiu o contato em vídeo com ele, mas por telefone ele faz a gentileza de nos atender. Juliano, bom dia, bem-vindo, prazer ouvi-lo aqui no Café com Política da Rádio Super. Bom dia, um grande prazer estar com vocês, um grande prazer estar aqui, esta linda Belo Horizonte, para tratar de uma série de assuntos com a imprensa e com a nossa militância. Pois é. Para começar o nosso bate-papo, Juliano, eu te pergunto o seguinte, para esse ano de 2022, a perspectiva do PSOL é de fato se aliar ao PT e se aliar ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para tentar derrotar o bolsonarismo no Brasil? O que nós aprovamos no nosso Congresso em setembro do ano passado é que a nossa prioridade número 0 é derrotar o Jair Bolsonaro. O Brasil não aguenta mais 4 anos de um governo que destruiu as políticas públicas, aprofundou a crise na economia, de um presidente que está alheio aos problemas do país. A gente está vendo essa tragédia em Petrópolis no dia. Nós vimos já as tragédias aqui em Minas Gerais, e um presidente que não dá a menor importância para isso, estava passeando no sul do país, nas praias, enquanto a Bahia se afogava nas chuvas. Então, o Brasil não aguenta mais. Nossa prioridade é construir a unidade das esquerdas. Nesse momento, tem 2 candidaturas do campo das esquerdas colocadas, a do ex-ministro Ciro Gomes, a quem eu respeito muito, meu amigo, e a do ex-presidente Lula. Nesse momento, quem tem mostrado mais condições de construir uma frente, partidos de esquerda, o PSOL, o PCdoB, PSB, Rede, PV, é justamente o ex-presidente Lula. Então, nós vamos abrir agora um processo de diálogo com ele e com os demais partidos para tentar chegar a alguns entendimentos. Posso garantir que nós não vamos simplesmente aderir à campanha do Lula sem um debate prévio sobre programa, sobre o papel do PSOL na composição da sua campanha, na coordenação da sua campanha, e eu diria mais, até mesmo a presença de Geraldo Alckmin como vice, que nós vemos como um problema. Por que um problema, Juliano? Olha, o Geraldo Alckmin, ele nos últimos anos defendeu todas as políticas que aprofundaram a crise no Brasil. Defendeu a reforma trabalhista, defendeu a reforma da Previdência, defendeu o teto de gastos, para não falar que foi a favor do impeachment contra Dilma, que foi um processo absolutamente sem provas, já reconhecido pelo ministro Barroso recentemente do Supremo Tribunal Federal, como um processo político do que jurídico. Então, nós do PSOL defendemos que o Brasil precisa de uma frente de partidos, movimentos, lideranças que defendam um programa para superar a crise. Como é que a gente vai ter como vice-presidente alguém que ajudou a criar essa crise, alguém que apoiou as medidas dessa crise? Será que o Geraldo Alckmin hoje se arrepende de ter apoiado a reforma trabalhista? Será que ele se arrepende de ter apoiado o teto de gastos que congela a possibilidade do Estado brasileiro de saúde e educação? Então, esse é o tema. Eu não vi o Geraldo Alckmin fazer nenhuma autocrítica até agora dessas posições. Por isso, não me parece razoável. Acho que seria muito melhor que o Lula tivesse como vice alguma liderança política ou mesmo uma liderança social que representasse a defesa da saúde, a defesa da educação, a defesa do meio ambiente, muito mais do que colocar como representante da sua chapa alguém que não demonstrou já ao longo da sua vida nenhum compromisso com essas. E dentro desse perfil que você aponta como ideal para o vice de Lula, algum nome em mente? Vários. Imagina se você pudesse ter, por exemplo, uma liderança ambientalista, uma liderança de direitos humanos. Vamos pegar o exemplo da Jurema, Jurema Werneck, que é, por exemplo, coordenadora da Anistia Internacional no Brasil, um sanitarista como Drauzio Varela, um intelectual negro comprometido com a luta contra o racismo como Silvio Almeida. Me ocorre de fora da política, inclusive, que poderiam reforçar esse compromisso do Lula com o combate às desigualdades, que eu sei que é um compromisso sincero do ex-presidente Lula, mas nós não podemos cometer o mesmo erro de ter como vice um novo Michel Temer. Isso seria um erro. Para mim, o Alckmin está muito mais para Temer do que para Alencar. Eu te pergunto também, Juliano, em relação a isso, se o PT insistir no nome de Geraldo Alckmin como vice, o pessoal deixaria de apoiar o ex-presidente Lula? Seria um fator, digamos, definidor para uma saída do PSOL de uma eventual chapa do ex-presidente Lula? E haveria alguma chance, por exemplo, do PSOL compor com o ex-ministro Ciro Gomes nesse cenário de uma insistência no nome de Alckmin?
Não vejo a hipótese da gente fechar com o Ciro Gomes exatamente pela dificuldade que ele tem demonstrado nesse momento de construir uma unidade das forças de esquerda. Essa é a nossa prioridade, né? Eu não sei que partido geral, se é o Partido Socialista Brasileiro, se é o Partido Verde, o Solidariedade, isso também é um fator que deve ser observado. Mas nós aprovamos na nossa direção nacional do PSOL, na nossa executiva nacional, que nós vamos levar em conta 3 elementos para a composição da chapa com o ex-presidente Lula. Obviamente, o tema do vice é um deles, né? Além disso, o tema programático. Quais são as propostas concretas para tirar o Brasil da crise? Ontem o pessoal lançou lá na Câmara dos Deputados uma placa parcial de 12 pontos. Eu não estou vendo nenhum partido fazer isso. Debater com a sociedade quais são as saídas concretas para superar a crise. Esse é um segundo elemento que para nós é decisivo. E o terceiro elemento, claro, é qual a contribuição que o pessoal pode dar para a campanha, quer dizer, que espaços o pessoal, durante a campanha do ex-presidente Lula, poderá ajudar a fortalecer laços dessa campanha com movimentos sociais, com setores que para nós são importantes. Então, eu diria que são esses 3 aspectos. O papel do pessoal na campanha do Lula, compromissos programáticos que podem ser feitos entre o pessoal e os demais partidos que apoiam o ex-presidente Lula, e também a composição da chapa. É um dos temas que certamente vai estar em debate entre nós. Pois é, e o pessoal, Juliano, já deixou claro que quer Guilherme Boulos em São Paulo, pode apoiar o Freixo lá no Rio de Janeiro. Aqui em Minas Gerais, como que estão as articulações? Como vai ser o comportamento do pessoal aqui em Minas? Eu falei na noite de ontem com o nosso presidente estadual, para também conhecer um pouco melhor a avaliação que o partido faz da situação política aqui. Nós vamos passar o dia todo em Belo Horizonte conversando com a nossa militância, com os nossos mandatos federais, estaduais, municipais, com a nossa militância. E o quadro que os nossos companheiros relatam aqui é um quadro muito difícil para o povo de Belo Horizonte e de Minas Gerais como um todo. Nós temos aqui uma experiência que é dessa experiência do bolsonovismo, né, essa aliança entre o novo e o bolsonarismo, o novo que no Congresso Nacional vota junto com o governo Bolsonaro e que aqui em Minas Gerais ameaça os serviços públicos, as empresas estatais que são patrimônio do povo de Minas Gerais, reprime movimentos, trata mal os servidores públicos. Então é uma experiência que obviamente conta com a nossa mais firme oposição. Ao mesmo tempo, nós não temos isso na pré-candidatura do Alexandre Calil, que é o outro nome que está colocado, também grandes compromissos com a mudança, não. É um que ele faz ao Zema, até porque sofre também Câmara de Belo Horizonte a oposição da base de apoio ao Zema, mas nós não estamos vendo ainda nenhum compromisso claro. Então a tendência aqui em Minas Gerais é que o pessoal apresente uma candidatura. O ideal seria, claro, que pudesse haver também em Minas Gerais uma unidade das esquerdas, como nós estamos construindo no Rio de Janeiro. O PSOL, o PSB, o PT, o PCdoB em torno do Marcelo Freixo. Em São Paulo nós estamos tentando construir essa unidade em torno do Guilherme Boulos. Vamos ver se vai ser possível. O ideal seria que em Minas Gerais a gente também trabalhar nesse sentido. Sei que boa parte dos partidos de esquerda, centro-esquerda, já está dialogando com o Calil. Eu lamento essa posição, porque tira da esquerda em Minas Gerais a possibilidade de ter uma voz própria, de ter uma posição clara na disputa, pelo menos de segundo turno. Então, é um processo complexo, mas a tendência aqui, pelo que me informam os companheiros do pessoal de Minas Gerais, é de apresentar um nome para fazer esse debate. Ô Juliano, a gente viu uma notícia que saiu na internet agora de que o pessoal pode formar uma federação partidária com a Rede Sustentabilidade. Essa questão da federação partidária tem sido amplamente discutida, porque é até uma novidade, né, a partir da nova legislação, mas essa federação, ela teria uma cláusula que liberaria a ex-ministra Marina Silva, que é o grande expoente da Rede Sustentabilidade, a não apoiar o ex-presidente Lula. Em que pé que estão essas negociações? E de fato a Marina colocou essa determinação, essa condição, digamos assim, para a formação da federação partidária? Como você disse, a federação é um instrumento novo, tá? Então há muitas dúvidas ainda do que pode ser feito, do que não pode. A lei fala uma série de coisas. Depois que a lei foi votada na Câmara, houve uma regulamentação do TSE e depois disso ainda houve um julgamento do STF que alterou prazos. Então, uma série de decisões legais e judiciais que foram tomadas desde que a lei foi aprovada que bagunçam o debate sobre federação. Do ponto de vista político, que é o que nos importa mais, porque quando a política está acertada, a parte jurídica e legal a gente vai trabalhando. Do ponto de vista da política, há um esforço genuíno, tanto da rede quanto do PSOL,
de viabilizarem essa federação. É claro que não é a qualquer custo. Nós estamos debatendo o programa da federação, quais serão suas propostas, qual será a sua plataforma para o Brasil. Nós estamos discutindo também o funcionamento dessa federação, onde se insere esse ponto que você menciona, que eu já vou comentar, regionais. Então, embora nós tenhamos avançado bem e estejamos evitando polêmicas públicas, como tem acontecido, por exemplo, entre o PT e o PSB, no debate da federação, nós ainda temos muito que caminhar até que a gente consiga chegar a um entendimento final. Mas há um esforço genuíno, tanto do PSOL quanto da rede, de testar essa hipótese, e a palavra final, no caso do PSOL, vai ser do nosso Diretório Nacional, que vai se reunir e verificar se as condições que estão colocadas na mesa são aceitáveis. Em relação especificamente à ex-ministra Marina Silva, eu até falei com ela recentemente, mas não é ela que está conduzindo as negociações em nome da rede, são os dois porta-vozes, a ex-senadora Heloísa Helena e o Wesley Oliveira, são os dois co-presidentes ou porta-vozes da rede, e eles colocaram que é importante ter um olhar para situações como o da Marina Silva e de outras lideranças, né, que defendem que a rede mantenha uma certa neutralidade. Agora, eles sabem que se houver uma federação entre o PSOL e a rede, e o PSOL definir o presidente Lula, a federação tem que apoiar o Lula, porque o PSOL é o maior partido da federação. Então, já há essa compreensão, já há esse entendimento, e nós estamos discutindo aí, no detalhe agora, como é que poderíamos fazer para não agredir uma definição que a rede já tinha tomado no seu congresso, de manter neutralidade nas eleições desse ano e permitir que seus filiados apoiassem tanto o Lula quanto o Ciro. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Juliano, é o seguinte, temos um quadro que é a Hora do Bate-Pronto, em que fazemos uma pergunta objetiva e também obtemos uma resposta objetiva. É como se fosse um ping-pong. Vamos começar? Vamos nessa, vamos lá. Vamos lá então, para começar, Juliano. O PSOL em 2022. Crescimento e consolidação. Lula? Pode ser. Guilherme Boulos. A maior liderança brasileira produziu na última década. O presidente Jair Bolsonaro. A experiência mais macabra que as elites brasileiras produziram no país desde a ditadura militar. A esquerda no Brasil. Tem a chance de se reinventar se não cometer os mesmos erros. O ódio na política. Tem que ser banido e extirpado definitivamente. Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL, falando com a gente no Café com Política. Obrigado, Juliano. Sucesso para vocês aí nas empreitadas. Muito obrigado, que eu agradeço o espaço e permaneço sempre à disposição da Rádio Super. Um abraço.